Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Tem uma irmã no meio da igreja que está entendendo a beleza desse texto. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Os últimos 2 versículos. Nele também vocês, talvez esteja falando de você, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, talvez através da vida do pastor Billy, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor. O que é penhor? Garantia. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, quando Jesus voltar, em louvor da sua glória. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pode se assentar nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Você está feliz na presença de Deus? Glória a Deus. Queridos, o que nós acabamos de ler é uma das maiores frases da literatura mundial, possivelmente uma das maiores frases, das maiores sentenças da literatura mundial. Esse trecho, como os irmãos estão vendo, a gente está estudando Efésios, a gente está retomando hoje a carta aos Efésios, e eu quero terminar de uma vez esse trecho até o final do ano. A minha intenção era pregar todo esse trecho, do verso 13 ao verso 14, todo ele hoje, mas quando eu me sentei para escrever esse sermão, me debruçar sobre esse texto, eu vi que não ia ter como, não ia dar jeito, não tem jeito, a gente vai ter que dividir. Então eu vou ter que dividir esse texto, vou pregar só do verso 3 ao versículo 6 hoje. No próximo domingo, vou pregar do verso 7 ao versículo 12, e no próximo, versos 13 e 14. Esse trecho, amados irmãos, como eu falei para vocês, ele é gigantesco, ele não tem ponto, ele não tem vírgula no idioma original, o apóstolo Paulo, ele fala isso que ele falou, que nós lemos, essas declarações a respeito de Deus, de um só fôlego, como se ele inspirasse e falasse essas coisas de uma só vez, exultando no Espírito, ele diz todas essas coisas numa única frase: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E ele vai falando, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. E ele só termina lá no verso 14, de um só fôlego. E aqui, esse trecho é muito lindo, ele foi muito cuidadosamente escrito pelo redator do apóstolo Paulo, porque ele é dividido em 3 partes, que são as 3 partes que eu vou pregar para vocês. Vou ensinar os irmãos
explicar esse texto. Na primeira parte, essas três partes, elas são finalizadas por um refrão, um estribilho, em louvor de sua glória. Como o apóstolo Paulo diz, em louvor de sua glória, ele encerra a primeira parte e inicia a segunda. Aí depois ele diz de novo, em louvor de sua glória, aí ele encerra a segunda e inicia a terceira. E termina a terceira dizendo, em louvor de sua glória. Verso 14, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Aí ele ensina, ele termina essa canção. Quem está entendendo, dá glória a Deus? Na primeira parte, ele fala da obra de Deus, o Pai. Na segunda parte, então, em louvor de sua glória. Na segunda parte, verso 7 ao verso 12, ele fala da obra do Deus Filho. E na terceira parte, versos 13 e 14, ele fala da obra do Deus Espírito Santo. Ele vai falar sobre as bênçãos de Deus através da Santíssima Trindade. Por isso que esse trecho no início dessa exposição diz para vocês que é o trecho que mostra como a igreja é o povo mais rico do mundo. Porque aqui nós vemos toda a Santíssima Trindade atuando desde a eternidade com Deus Pai, Deus Filho, até chegar em você, com Deus Espírito Santo, que ouviu a palavra da verdade através da minha vida ou de outro pastor e se converteu. Você percebe que tem um trajeto, tem um caminho nesse trecho. Começa lá na eternidade e termina em você em 2025, ouvindo o Evangelho. E se encerra mesmo falando do resgate da sua propriedade na volta de Jesus. Toda a história da redenção está escrita nesse trecho, através da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem está entendendo o estudo aí, dá glória a Deus? Hoje, eu quero falar da obra de Deus Pai, versos 3 ao verso 6. São as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo começa a delinear para nós. Nós temos as bênçãos da graça comum de Deus, todos nós vivemos, todo ímpio vive, qualquer incrédulo vive as bênçãos da graça comum de Deus. Deus abençoa qualquer ser humano simplesmente por ser humano. É a graça comum, por isso que o nome já diz, graça comum de Deus. Foi Deus que nos deu o alimento saboroso para a gente saborear. É uma bênção de Deus, nós temos o paladar para poder sentir o gosto do café. É ou não é verdade? Bênção qualquer ímpio tem. É Deus que abençoa a plantação do agricultor, seja ele ímpio ou não, para poder dar fruto. É Deus que nos deu saúde para caminharmos, dirigirmos até a igreja nessa noite. É Deus que dá força para todo ser humano trabalhar. Bênçãos da graça comum de Deus. Agora aqui eu estou falando, nós vamos falar das bênçãos da graça especial de Deus. Não é para todo mundo. É somente para aqueles que têm Jesus no coração. Obra de Deus Pai, vamos lá, versos 4 ao verso 6. Nesses versículos nós temos aquilo que Deus fez por você. É isso que nós vamos estudar nessa noite. Diga, o que Deus Pai fez por mim. Começa no verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, verso 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Obra de Deus Pai. Esse trecho, amados irmãos, que fala da obra de Deus Pai, ele também apresenta para nós 3 elementos que Deus Pai fez por você, que eu quero ensinar para você nessa noite. 3 elementos que Deus fez. Diga comigo: eleição, predestinação e adoção. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Palavra grega sinônimo de elegeu, escolheu. Eleição. Verso 5, em amor nos predestinou. Predestinação é outra palavra. Segunda coisa que ele fez,
E terceira coisa que ele fez, para sermos adotados, adoção, Deus adotou você do império das trevas para o reino da luz. Então, eleição, predestinação e adoção, é o que esse trecho fala para nós. Sempre passa uma moto, que os camaradas inventam um escapamento para não fazer barulho, aí o brasileiro vai lá e tira, né, para fazer mais barulho, impressionante. Mas fica atento aí, diga glória a Deus. Olha só que interessante, a eleição, a doutrina da eleição. É interessante que o apóstolo Paulo trata desse assunto de joelhos, em adoração. Hoje a gente se acostumou a tratar dos assuntos de eleição, de predestinação, nas mesas de debates. Mas o apóstolo Paulo, ele traz esse assunto em adoração. Ele não traz com a mente, com o raciocínio, ele traz com o coração em chamas, adorando a Deus pela eleição, pela predestinação e pela adoção. E eu quero me debruçar sobre esse assunto com vocês nessa noite. Diga glória a Deus. Vamos falar então em primeiro lugar da eleição. O que Deus fez por você? Deus elegeu você. É o que diz ali no verso 4. E aí o verso 4 ele começa a responder algumas perguntas para nós. Eu quero usar essas perguntas para você entender a eleição de Deus. Quando Deus nos elegeu? Quando nós fomos eleitos? Quem nos elegeu? Quem é o autor da eleição? E para que a eleição serve? Qual que é o propósito da eleição? Vamos começar com a primeira. Quando que a eleição aconteceu? Quando que a escolha aconteceu? O verso diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Eu pergunto para você, quando? E você me responde: antes da fundação do mundo. Quando Deus nos escolheu? Quem está entendendo, diga amém. Antes de qualquer outra coisa, pode abrir 2 Timóteo 1, versos 9, para a gente poder ver um texto paralelo que fala a mesma coisa. Preste atenção, olha só que interessante, o Lucas vai abrir aqui, você preste atenção no que eu vou dizer. Antes de o universo ser criado, antes de Deus criar a mais tenra estrela, o primeiro anjo, o primeiro arcanjo, antes de qualquer coisa vir à existência, você e a sua vida já estava na mente de Deus. Enquanto o universo ainda dormia na mente de Deus, Deus já havia posto o coração dele na sua vida. Deus já havia escolhido você, Deus já havia amado você. Você, antes de qualquer sopro existisse, você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Devido às nossas limitações humanas, a gente tem a noção de que a nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, elas estão fora do controle, né? Ao léu, desvairadas. Mas Deus me manda como um pregador, como um expositor. Eu só estou expondo o texto para você nessa noite, só estou lendo para você, a grande verdade é isso, só estou explicando o texto, para dizer para você que a tua vida não é um acidente, a tua vida é projeto e plano de Deus. Você não é um acidente de Deus, você é escolhido e amado por Deus antes da fundação do mundo. Quem está entendendo essa mensagem tão linda? Isso tem que trazer paz ao teu coração, porque a tua vida, ela foi planejada por Deus, ela foi maquinada por Deus, antes dele criar o primeiro ser vivente. Esse dia, a tua vida de relacionamentos, o teu futuro, o teu 2050, já foi planejado e escrito por Deus. Descansa, porque Deus está no controle da tua vida.
Você é a ideia de Deus, você não é acidente de percurso, você não é um acidente do universo, você não é uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente descontrolada e as coisas que acontecem na sua vida são obras ao acaso. As coisas que acontecem na sua vida estão acontecendo do jeitinho que Deus quer que elas aconteçam, porque Deus não está fora do controle, porque Deus planejou a nossa vida antes que o mundo viesse à existência. Que Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme, olha aqui, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus já tinha planejado esse domingo para você estar aqui. Antes dos tempos eternos. Quer que eu te prove na Bíblia? Salmo 139, verso 1. Deus escreveu a tua vida, Deus escreveu a tua história. Deus me manda como um profeta na tua vida nessa noite dizer: durma nessa noite, descansa em paz, porque a tua vida está do jeitinho que Deus quer. Você não está fora do controle, a tua vida não está fora do controle. Senhor, olha o que o salmista diz, eu vou fazer questão de ler junto com os irmãos aqui. Salmo 139. 139, olha aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele te conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Ele conhece você por dentro, até mais do que você mesmo. Ele sabe o que você viveu, Ele conhece todos os teus dias. Eu não conheço, a pessoa que está do teu lado não conhece, o teu marido não conhece, nem os teus pais conhecem todos os dias da tua vida, porque eles não estavam com você todos os minutos, todas as horas, todos os momentos. Tem coisas que só você sabe que você viveu sozinho ou sozinha, e Deus também sabe porque Ele estava lá. Ele conhece você de longe. Observas o meu andar e o meu deitar. Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe quando o teu coração está sendo tentado. Ele sabe quando você está deitado fingindo e está enganando os outros, mas a Deus você não engana. Ele sabe o que se passa na tua mente. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe. Ele conhece todos os meus caminhos. Olha aqui, verso 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Aí a gente vai tentar entender, a gente não vai entender. Não tenta entender Deus. A Bíblia não está aqui para você entender Deus. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Eu não consigo entender o poder de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Aí o verso 13 é o que eu quero focar com vocês. Pois tu formaste o meu interior. Olha aqui, queridos amados irmãos, presta atenção. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus teceu a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, os seus cabelos. Ele desenhou você no ventre materno. Você é obra de Deus. Isso também fala muito da nossa autoestima, né? Muitas vezes a gente tenta se comparar com fulano, ciclano, beltrano, com o Instagram. Não.
Você é obra de Deus, você é do jeito que Deus queria que você fosse. Diga glória a Deus. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Verso 16, parte B. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga, no teu livro. Diga isso para você entender. Foram escritos todos os meus dias. Diga, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Essa verdade, ela vem para trazer paz ao teu coração, porque os nossos dias são maus, e as circunstâncias elas enganam. A falta de dinheiro faz a gente pensar que está acabado, relacionamentos quebrados faz a gente pensar que não vale nada, falta de comunhão com Deus faz nos sentirmos o pior dos pecadores. Aquilo que aconteceu em 2016, 2015, 2010, 94, 95, 2018, 2020, muitas vezes te fez pensar naquela época, não que Deus não existisse, talvez você não chegou a esse ponto, mas trouxe mornidão ao teu coração, trouxe desespero ao teu coração. O que é a ansiedade? O que é a fobia? O que é a insônia? A insônia, a ansiedade, a preocupação é uma pessoa que tem limitação de visão e não consegue ver o futuro e tem medo do futuro. Mas a Bíblia, ela vem com um grito nessa noite, com essa verdade tão linda, tão sublime. Essa verdade grita na escuridão do nosso coração, na incerteza do nosso coração, dizendo: os teus dias estão sob o meu controle. A história não está perdida, a história não está desvairada, a história não está ao léu, a história está caminhando na determinação de Deus. Deus já escreveu o final da história. Se você ler o livro de Apocalipse, está tudo escrito o que vai acontecer. Satanás vai ser derrotado debaixo dos teus pés, os demônios vão ser presos para sempre, e a igreja vai reinar pelos séculos dos séculos. Já está tudo escrito. Satanás é engraçado, ele sabe que ele já está derrotado, mas mesmo assim ele tenta se levantar para te derrotar. E tem gente que é pior que Satanás, porque dá trela para o diabo. Você não tem que dar trela para o diabo, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Essa mensagem da divina soberana eleição tem que ser uma efusão, um tsunami de paz na incerteza do seu coração. Quem aqui tem enfrentado preocupação aí? Quem aqui tem enfrentado ansiedade? Você tem enfrentado? Más notícias, ansiedade, preocupação exacerbada? Eu quero te dizer nessa noite: acalma o teu coração. A tua vida está exatamente do jeito que Deus quer. A tua vida está exatamente do jeito que Deus quer. A minha vida está exatamente do jeito que Deus quer. Aquilo que acontece na minha vida acontece exatamente do jeito que Deus quer. O que aconteceu na vida de Jó, os amigos falaram que era o diabo, os outros amigos falaram que era demônio, e era mesmo, mas no final da linha, quem permitiu todas aquelas coisas para Jó foi Deus. E Jó, no final da história, foi muito grato por tudo que lhe aconteceu. Ele diz: olha, antes de acontecer essa tragédia, eu era um crentola nominal. Eu fazia sacrifício, eu ia na igreja, eu sentava na cadeira branca, batia o cartãozinho domingo.
Depois do que eu passei e desse teste de fé que eu enfrentei, eu não conheço mais a Deus de ouvir o pastor Bílio falar, eu conheço a Deus de perto, porque as tribulações e os problemas são a estrada que nos aproximam de Deus. É quando a gente está atribulado que a gente ora mais. É quando se levanta um problema que a gente começa a ler a Bíblia e não falta culto, e se ajoelha e ora de madrugada e faz propósito e jejua, porque a gente quer aquela solução. Infelizmente nós somos assim, não deveríamos ser assim, mas infelizmente nós somos assim. E Deus permite problemas que nos aproximem dEle, mas Ele nunca permite problemas que se levantem para destruir a tua fé. Todo teste de fé corrobora para o teu bem. Diga, a minha vida. Fala isso com fé, diga, a minha vida está do jeito que Deus quer. Louvado seja Deus por isso. Por que eu sei que a minha vida está do jeito que Deus quer? Porque é assim que eu quero que seja. Porque a minha vida, em primeiro lugar, já não é mais minha, eu entreguei ela para Jesus, não é isso que a gente diz? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei as minhas escolhas para Jesus, eu direciono a minha vida de acordo com a orientação da palavra de Deus. Então, a vontade de Deus, ela se cumpre na minha vida, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se você está vivendo debaixo da vontade de Deus, não importa a situação que você esteja vivendo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, aqueles que foram chamados de acordo com esse evangelho, todas as coisas contribuem para o seu bem. Quando a Bíblia fala todas, é todas mesmo. Coisas boas e coisas ruins estão contribuindo para o seu bem. Diga amém? Só que a gente muitas vezes não entende, logicamente. Eu não entendia. Tinha situações da minha vida que eu nunca entendia porque que os meus pais me proibiam, porque que os meus pais me forçavam. Por exemplo, meu pai me forçava a ler a Bíblia. Eu apanhava se eu não lia a Bíblia. De manhã antes de sair para a escola e antes de dormir, ele forçava. Colocava eu e meu irmão na cama, a gente tinha uma beliche, entregava a Bíblia, vocês vão ler. Ele ficava do lado esperando e a gente lia. Li todo o livro de Provérbios, li quase toda a Bíblia naquela época, eu lembro. Decorei muitos textos naquela época. Na época eu não gostava. Que criança que gosta de sentar e ler a Bíblia forçado? Diga misericórdia. Não estou dizendo que é para você fazer isso. Não estou dando um exemplo do que aconteceu comigo. Não é Bíblia aqui. Eu estou dando só um exemplo, tá bom? Não é para você, não é um modelo. Mas uma coisa é certa. Hoje eu sou 100% inteiramente grato por aquilo que Ele fez por mim. Porque foi aquilo que no momento começou forçado, depois se tornou uma paixão na minha vida. A Escritura Sagrada, a Bíblia. No momento eu não entendia, no momento era ruim, no momento era forçado, no momento era ruim, mas depois, com anos de maturidade, eu comecei a entender. Deus e você é a mesma coisa. Talvez no momento você não esteja entendendo, mas daqui a alguns anos Deus vai revelar tudo para você, porque que está acontecendo o que está acontecendo na sua vida. Quem está ouvindo a voz profética nessa noite, dá uma glória a Deus. Quando Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 verso 4. Então, antes da fundação do mundo, a resposta já está aí. Quem nos escolheu? Quem que é o autor da eleição? Diga, Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Ele é o autor, Ele é o Criador. E isso, amados e queridos irmãos, tem que trazer para nós um sentimento de profunda e grata segurança. Não é essa palavrinha que a gente tanto procura hoje em dia? Segurança. A gente quer segurança nas finanças, a gente procura segurança nos relacionamentos, a gente quer ter um relacionamento seguro, que não acabe. A gente quer uma igreja segura, né? Que não machuque a gente, que seja. Eu quero ter segurança para ir na igreja, para participar daquela igreja. A gente quer um emprego seguro,
quer ter segurança, estabilidade financeira. Em todos os âmbitos, o ser humano ele procura segurança. Você estuda, você se prepara, você se profissionaliza porque você quer ter segurança financeira, porque você quer ter segurança na sua vida. Essa palavrinha segurança, ela é importante para nós. Esses dias eu estava vendo que o Brasil ele é um dos países mais inseguros do mundo para o brasileiro, né, para o seu povo. Estava vendo uma pesquisa, um dos países mais inseguros. A insegurança, imagina você viver num ambiente totalmente inseguro. Por que a gente coloca rede, né, tela na nossa casa? Por que a gente fecha o portão? Porque a gente quer segurança, a gente busca a segurança. Segurança é importante, e a insegurança ela ronda todos os lugares e todos os lados. Agora, a eleição de Deus, por ser obra de Deus, ela traz para você algo que talvez você esteja em tantos lugares buscando. Ela traz para você segurança, proteção. Foi Deus que escolheu você, foi Deus. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Se Deus escolheu você, se você está nas mãos de Deus, não há nada nesse mundo que poderá destruir a tua fé e a tua vida, porque você foi escolhido por Deus. João capítulo 10, versos 26, Jesus diz: mas vocês não creem, preste atenção, porque não são das minhas ovelhas. Jesus está falando para os fariseus, para os mestres da lei. Vocês, público que está me ouvindo, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Verso 27, tem ovelha de Jesus aí? Dá um glória a Deus aí. Então olha aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Diga: segurança. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de Deus ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrancar, ninguém pode destruir, porque você está protegido e seguro nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus? A tua fé está nas mãos de Deus? Então Jesus é muito claro dizendo aqui: aqueles que estão na minha mão, aqueles que o meu Pai me deu, ninguém pode arrebatar da minha mão. Nem o inferno inteiro, nem os demônios mais poderosos, nem o mundo espiritual todo poderá arrebatar a tua vida das mãos de Deus. Você pode até querer sair, você pode até querer perambular pelo mundo aí, você pode muitas vezes ser machucado, você pode muitas vezes andar alguns períodos da sua vida frio, desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, uma vez que você está na presença de Deus, ninguém mais poderá destruir essa obra no teu coração. Não é isso que diz em Filipenses capítulo 1, verso 6? O apóstolo Paulo ele fala com uma tremenda convicção. Ele diz assim: eu estou certo, olha só o que ele diz: estou certo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Se Deus começou uma boa obra no seu coração, amado irmão, Deus vai completar essa obra. E aqui eu trago uma mensagem de consolo para a sua família. Se Deus em algum dia começou uma obra de salvação na vida do teu familiar, e essa obra foi genuína, essa obra foi obra de Deus, não importa onde ele ou ela esteja agora, não importa se ele esteja, ele ou ela, no pecado, no mundo, essa obra há de ser completada. Essa pessoa há de entrar pelas portas da igreja antes de partir dessa terra. Quem dá um glória a Deus aí por isso? Diga amém. Romanos capítulo 8, verso 38. Mesma verdade, versículos diferentes. Porque eu estou bem certo, interessante que ele usa a mesma expressão. Eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principados. O que são principados? São autoridades espirituais, demônios espirituais, principados, responsáveis por nações, são principados. Por exemplo, o Brasil na vida dos incrédulos. Você que pertence a Jesus, você está debaixo do governo de Cristo. Dá um glória a Deus por isso? Quem é ímpio e incrédulo está debaixo do principado desta nação. Onde está isso, pastor? Lá em Daniel, capítulo de número 7 até o verso 12. O anjo, o arcanjo, fala sobre o principado, o príncipe, que atuava na região da Pérsia. E todo o livro de Isaías e Jeremias, Ezequiel principalmente, o profeta vai falar de principados que dominam e falam a respeito daquelas nações. Então nós temos principados. Nem mesmo esses seres demoníacos poderosos, nem eles, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura espiritual, não espiritual, material, pode separar ou poderá separar você do amor de Deus. Foi Deus que escolheu você antes da fundação do mundo, e o amor dele por você é tão forte que não há nada que poderá derrubar esse amor. Se nem principado consegue, você acha que o presidente da nação consegue? Que o prefeito da cidade consegue? Que o governador do Rio Grande do Sul consegue? Se nem principado consegue separar você do amor de Deus, você acha que esse pecadozinho aí vai conseguir? Você acha que essa pessoa que se levantou na tua vida para tentar incomodar você, afastar você dos caminhos do Senhor, vai conseguir? Não, não vai, porque o amor de Deus por você é forte, é poderoso. Não há nada que pode separar você do amor de Deus. 2 Timóteo 1,11, o apóstolo Paulo fala de novo a mesma coisa. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Foi Deus que escolheu você, então você pode dormir nessa noite seguro que aquilo que pertence a você está guardado em Deus. Judas capítulo 1 verso 24. Isso aqui eu me direciono para todos vocês que têm lutado contra o pecado. Judas 1, 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Olha aqui, quando eu oro por cada um de vocês, no meu caderno de oração, eu uso esse versículo, e eu digo: Senhor Deus, o Senhor, diz aqui a Bíblia, que é poderoso para guardar o irmão Cris de tropeçar e de cair para sempre, o irmão Jorge de tropeçar e de cair para sempre, a irmã Lisa de tropeçar e cair para sempre. O Senhor é poderoso para guardar, e o Senhor é poderoso para apresentar esta igreja do bairro Itararé diante dele mesmo, no dia da volta de Jesus. Quem tem essa fé? Quem está com paz no coração? Diga amém. Amém. 1 Pedro 1, verso 3. Já estou encerrando as referências, mas só para você ver na Bíblia o que eu estou dizendo. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Talvez você não seja aí filho de uma grande herança, talvez você não seja herdeiro aí de 1 milhão talvez você não seja o filho do Neymar aí, que é herdeiro, já está rico, já nasceu rico, ou as filhas dele, né? Talvez você não tenha uma grande herança na terra, e mesmo que você receba, muitas vezes esse negócio de herança é o que dá de problema, né? Irmão briga com tio, briga com parente, briga com cunhado, vira uma brigaiada. Agora, a herança da igreja, ela é acima disso. Talvez você não tenha nem nada na sua conta agora, finalzinho de dezembro, mas uma coisa a Bíblia nos afirma: existe uma herança muito mais rica do que qualquer dinheiro desta terra pode comprar, e essa herança está reservada para vocês nos céus. Verso 5 é lindo: vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação que já está preparada para ser revelada no último tempo. Você que ainda não desistiu da tua fé, você que talvez esteja pensando muitas vezes em desanimar, eu quero te dizer, não desanime, queridos e amados irmãos, porque logo ali na frente, eu não sei se em 2030, eu não sei se em 2040, eu não sei se agora em 2026, 27, 28, mas eu sei que a Bíblia afirma que daqui a pouco você vai encontrar uma herança, uma salvação que está sendo preparada para vocês que não desistiram da sua fé. Cada irmã que enfrenta lutas para sair de casa, cada pessoa que paga o preço para vir na igreja. Tem gente que vem aqui de outros municípios, tem irmãos aqui, famílias que vêm lá do vilarejo de Pains, que vêm lá de Camobi, que vêm lá do bairro São José, pessoas que vêm de outros cantos da cidade, pagam um preço para estar aqui, pagam um preço para estar na igreja. Você está pagando um preço, mas existe uma herança guardada para você, que não pode ser manchada. Diga amém? Todo o preço que você está pagando, eu digo para você, será recompensado por Deus. Isaías 46, 4. Eu contei aqui domingo passado o testemunho da minha afinada avó, a pastora Belmira, pastor Mandelei, esposa, que já faleceu, do pastor Mandelei, minha avó, que morava de favor na casa da mãe, segundo ela me contava. Morava de favor, e toda a família dela pertencia à macumbaria, feitiçaria e bruxaria. Inclusive ela, na época, nos falava várias coisas sobre como é que eles faziam os trabalhos e tudo mais. Depois ela veio a se converter, mas nasceu na bruxaria e na macumbaria, e a família toda pertencia, e eles se converteram, e cada culto era um preço muito alto pago para estar na igreja. Ela sempre dizia, olha, se você vai sair para levar essas crianças na igreja, é melhor nem voltar, não precisa nem voltar. Já vai lá dar dinheiro para a pastora. Ela contava que cada domingo, cada dia de ir na igreja, era sair de casa debaixo de maldição, debaixo de afronta, debaixo de palavras de calúnia. Era terrível vestir ali os 7 filhos, que é um 7, diga glória a Deus. O pastor Mandelei não brincava no serviço, né? 7 filhos, eu tenho 6 tios, fora meu pai. Imagina você cuidar dos 7 crianças, ela vestia. Ela contava que eles saíam escondidos. O pastor Mandelei levava 4, depois voltava, levava mais 2 da bicicleta, depois voltava, já levava mais 1. E aí eles saíam escondidos. Muitas vezes tinha que sair escondido pela janela de casa. Uma hora eu vou pedir para ele contar esse testemunho aí numa sexta-feira, com mais, deixar ele falando que ele viveu isso. Saíam escondidos, mas estavam na igreja e pagavam um preço para estar na igreja. Todo o preço que a minha avó pagou, toda a afronta que ela pagou para estar na igreja, redundou em você sentado nessa igreja nessa noite. Caso você ainda não tenha entendido, eu quero te dizer, todo o preço que você está pagando para estar na igreja, fará com que os teus bisnetos sejam pastores de igreja. Os teus tataranetos, daqui a 50 anos, as tuas próximas gerações serão de homens de Deus, mulheres de Deus, talvez missionários, homens poderosos nessa nação, porque hoje você não desistiu da tua fé. Vão chegar aonde você não chegou, talvez você não chegue tão longe, ministerialmente falando, mas a tua família, a tua descendência pode ser transformada pela sua escolha. Nessa noite, em nome de Jesus, glória a Deus. Deus nos escolheu, e aqui está a promessa: até a velhice de vocês, Deus falando, até a velhice de vocês, até os cabelinhos brancos de vocês, eu serei o mesmo. Deus já falhou com você? Quem já viu Deus falhar com você, levanta a sua mão para eu ver aqui. Sua irmã, Deus já falou com a senhora? Fora aí, irmã, Deus já falou com a senhora? Deus já falou com a senhora? Levanta a sua mão aí. Pode levantar, não tenha medo. Deus falhou com você? Diga, na minha visão, diga isso, na minha visão, Deus não muda. Se Deus do passado, na visão limitadora, é isso que eu estou pregando para você, não encontrou, não chegou no tempo, não chegou na hora certa,
Nós oramos, Ele não chegou. Nós pedimos, Ele não curou. Nós oramos e a pessoa não ressuscitou. As portas do emprego não se abriram. O relacionamento não persistiu. O relacionamento acabou. Um Deus, como eu estava falando com a colega, né? De um livro que ela comprou. Um Deus que destrói os nossos sonhos. Um Deus que não entrega aquilo que a gente quer na hora certa. Esse Deus que é fator ansiogênico para nós. Esse Deus que escapa a nossa vida. Foi o que eu escrevi aqui. Esse Deus que com Abraão não deu um filho por 20 anos para ele. 20, 30 anos orando para ter um filho e não chegava. Isaac, 20 anos orando para sua mulher ter filho e não chegava. Esse Deus que Moisés orou para que o povo permanecesse fiel e não restaurou o povo seguiu no pecado. Moisés pensou em desistir, Elias pensou em se matar. Esse Deus que foi fator ansiogênico para tantas pessoas, até para mim mesmo, quando muitos dos meus sonhos não aconteceram, é um Deus que diz: até a velhice vocês verão que eu não mudo. Quando vocês tiverem cabelos brancos, vocês verão que eu ainda estarei carregando vocês. Vocês verão que assim como Jó, a aparente falha do passado é livramento do futuro. Diga glória a Deus. Porque eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei, eu os salvarei. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus não está parado, Deus está trabalhando. Diga glória a Deus. Charles Spurgeon fala algo muito lindo. Ele diz assim que o Deus, Ele não responde orações para filhos que não estão preparados para receber aquilo que pedem para Ele. A grande realidade, o que nós vemos na Bíblia é Deus demorando para responder orações. Como eu falei para vocês, Abraão orou 30 anos por um filho. Isaac orou 20 anos por um filho. As pessoas da Bíblia, o apóstolo Paulo orou 3 vezes para que o seu espinho na carne fosse retirado, e o apóstolo Paulo diz que Deus não respondeu a sua oração, mas disse para ele: ei Paulo, esse espinho precisa ficar aí, mas eu quero que você entenda, a minha graça te basta, eu fortalecerei você. Mas esse espinho precisa ficar aí, para manter você humilde, para manter você dependente de mim. Uma coisa é certa, não importa o que Deus tenha feito com você, ou que Deus esteja trabalhando na tua vida, a Bíblia, ela promete para nós, Ele é o mesmo. Ainda quando você tiver cabelos brancos, Ele carregará você. Foi Ele que criou você no ventre da sua mãe, Ele carregará você e Ele salvará você. Quem recebe essa palavra com fé? Diga: para que nós somos escolhidos? Pergunte isso. Propósito. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. A santidade é o propósito para o qual Deus te chamou. Para todos vocês que lidam ainda com a culpa do pecado, eu quero te dizer: Deus te chamou para a santidade. Não existe pessoa eleita por Deus que vive uma vida em pecado, isso não existe. Já viu essa balela? Olha, eu já sou escolhido por Deus, então eu vou pecar mesmo porque eu sou escolhido. Isso não existe, porque Deus não escolhe pessoas para o pecado. Deus chama pessoas para ser santa e irrepreensível diante dEle. O Deus que chamou você está trabalhando santidade no seu coração. Não tenta fabricar a tua santidade, não tenta construir a tua santidade de plástico. Os homens, eles tentam construir santidade, assim como não era na época de Jesus. Ainda hoje, eles tentam construir santidade. Olha, a santidade é fazer a barba, é não deixar a barba crescer. A santidade é não ouvir música do mundo. A santidade
vestir tal roupa, né? Você não tem esses usos e costumes em alguns lugares? A santidade é não ir na igreja com camiseta de time. A santidade é não sei o que. Isso não é santidade, isso é respeito. Você vem na igreja, no ambiente você vem bem vestido. Eu digo glória a Deus. Não vai vir que nem um chinelo aqui. Não, você vai vir bem vestido. Você está vindo na presença de Deus. Isso é respeito, mas não tem nada a ver com santidade. Santidade é aquilo que o Espírito Santo gera no seu coração. Diga, santidade é um caráter transformado. 1 Tessalonicenses 4:1. A Bíblia fala: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, continuem progredindo, crescendo, progredindo em santidade, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Verso 3: pois a vontade de Deus para vocês é a santificação. Diga, Deus me chamou para a santidade. Se você se converteu, eu quero dizer, você não vai viver uma vida de pecado para sempre. O Espírito Santo está operando no teu coração. Isso é orgânico. Isso é natural. Você vai progredindo, como diz a Bíblia, não é de uma hora para outra. Aqui diz, progredindo, continua progredindo cada vez mais. Você vai se tornando uma pessoa cada vez mais incomodada com o pecado, incomodado com a mentira, incomodado com a injustiça, incomodado com a maldade. Santidade, transformação é o Espírito Santo operando no seu coração. E foi para isso que Deus te chamou. Diga amém. Diga, em amor nos predestinou para Ele. Aqui eu quero falar dessa segunda etapa, encerrando o meu sermão. E aí eu vou falar sobre a adoção. Nos predestinou para Ele. Deus é o seu destino. Deus é sua origem e é o seu destino. Deus te criou para ter intimidade com Ele. Deus te chamou para a igreja, não só para você viver uma vida de crente, mas para você andar com Ele. Nos predestinou para Ele. Foi para Ele mesmo que Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Para Ele mesmo. Agostinho de Hipona fala algo tão lindo no seu livro Confissões. Ele diz, no início do livro, um trecho muito famoso. Ele diz, orando para Deus, ele diz assim: porque tu nos criaste para ti, e o nosso coração não encontra repouso, até que descanse em ti. Enquanto você não estiver na presença daquele para quem você foi criado para estar, o teu coração não encontrará descanso. Quem já viveu isso, dá glória a Deus. Você já viveu no mundo? Você já viveu longe da igreja? Você já percebeu como existe falta de paz lá fora? E como na presença de Deus você encontra descanso e alívio? Porque você foi criado para Deus. O breve catecismo de Westminster fala algo muito lindo em alguma das suas perguntas. A primeira pergunta, ensinando, ele fala assim: qual o propósito principal do ser humano? E a resposta: o propósito principal do ser humano é viver para a glória de Deus e desfrutar de comunhão com Ele para sempre. É por isso que Deus colocou essa igreja nos teus caminhos, porque nós queremos te aproximar de Deus. Eu quero que você viva com Deus. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você esteja íntimo de Deus, porque você foi criado para Deus. Diga glória a Deus. É isso que a Bíblia vai dizer. Salmo capítulo 73, verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. Deus é a tua herança. Deus é o lugar para onde você tem que voltar quando tudo está dando errado lá fora.
Romanos capítulo 14, verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos e morramos, somos do Senhor. O crente, quando ele está doente, ele está com Deus no leito de hospital, quando ele está sem dinheiro, ele está na provisão de Deus, quando ele está com dinheiro, ele está na prosperidade de Deus, quando ele está vivo, ele está caminhando com Deus, quando ele parte dessa terra, ele vai para mais perto de Deus, porque nós fomos predestinados para Ele, escolhidos para Ele, e Deus é o nosso destino. Deus é o teu fim, Deus é o lugar para onde você vai, Deus é o teu destino. Um dia você vai se encontrar com Deus, Deus é o teu último encontro na eternidade. A Bíblia diz que Deus vai se manifestar e vai ter um relacionamento íntimo com você. Você vai poder sentar ao lado de Deus e fazer todas as perguntas que hoje você quer fazer e não tem resposta. E Deus vai te explicar tudo. E a Bíblia diz que nós viveremos com Ele para sempre. Quem quer viver com Deus? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus tão intimamente que Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. De tão intimamente, de tanta intimidade e comunhão. É isso que Deus me levanta nessa noite como profeta na tua vida para dizer para você: eu quero ter comunhão com você, eu quero caminhar com você, eu quero estar ao seu lado quando você deitar, eu quero estar com você quando você levantar para trabalhar, eu quero estar com você nos piores momentos, nos melhores momentos, porque eu escolhi você para estar comigo. Diga glória a Deus. Diga adoção. Terceira coisa para mim encerrar e nós orarmos: você foi adotado por Deus. Em amor nos predestinou para si, em Efésios capítulo 4, capítulo 1, verso 5, em amor nos predestinou para Ele mesmo, para sermos adotados como seus filhos. Olha só que interessante, diga comigo: adoção. Você foi adotado por Deus. E a adoção é algo tão lindo. Esses dias eu li uma frase tão linda sobre adoção, porque um filho natural, a frase dizia, o filho natural, o autor falava, ele pode vir por acidente. Muitas vezes o filho natural, biológico, muitas vezes ele é um acidente, um descuido dos pais e nasce uma criança. Agora um filho adotivo não. Ninguém adota uma criança por acidente. A adoção é um ato deliberado de amor. Quem adota decide amar alguém que nem conhece. Isso que é lindo na adoção. A adoção é amar. E nós éramos filhos da ira, filhos da maldição, das trevas. E a Bíblia diz que Deus foi onde não tínhamos nada, a nós que não tínhamos nada, e nos adotou, e nós passamos a ter tudo, e a herança de Deus. Eu sempre dou um exemplo de um jovem que foi adotado por um homem muito rico. Na época ele não tinha tanto dinheiro, mas quando ele foi adotado muito criança, depois que esse homem faleceu, ele herdou todas aquelas coisas. Aqui nós temos um exemplo aqui, do rapaz aqui que... Do senhor aqui, dono, que acabou falecendo. Agora você fica imaginando aquela criança lá no orfanato, abandonada pelos pais, sem nada, sem ninguém, sem herança, abandonada. E aí o pai chega, como foi o caso aqui, e adotou aquele jovem. Aí hoje o pai faleceu e ele herdou tudo aquilo, toda a riqueza, toda as posses, as propriedades do pai.
Alguém que não tinha nada herdou tudo, porque alguém decidiu amar aquele que não tinha nada. Foi isso que Deus fez com você. Você não tinha nada para oferecer, você era um pecador, você era um injusto, você não tinha nada para entregar de bom para Deus, mas Deus foi lá onde você estava, Deus foi no pecado, Deus foi no mundo, Deus desceu na terra, Deus estendeu a mão e Deus resgatou você na pessoa de Jesus. Você foi convidado, você ouviu o Evangelho e Deus entrou no seu coração e Deus te adotou. Hoje você faz parte da família de Deus, você é um legítimo herdeiro desse novo Pai. O seu passado foi apagado e o teu futuro já está escrito na presença de Deus. Um herdeiro, uma pessoa adotada na Roma antiga, era uma pessoa que recebia um novo nome, uma nova família, um novo pai e uma nova herança. O passado era totalmente apagado. O teu passado foi apagado na cruz. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, não importa as coisas que você carrega no teu passado, você precisa trazer à tua mente, à tua consciência, que o teu passado não pode ter mais o poder de determinar os teus pensamentos, os teus comportamentos e o teu futuro. Na cruz e no Evangelho você tem a porta aberta para viver um novo ano de 2026, cheio de glória, cheio de graça, de santidade, da presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando nessa noite a essa igreja do bairro Itararé. Se você tem ouvidos, ouça o que Deus está falando com você através desse jovem pregador. Ao vencedor, ao homem, à mulher de fé que não desistiu agora em 2025 nem em 2026, mas quando Jesus voltar, Jesus encontrar você com fé, o vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca. Olha o que você vai receber de Deus, e sobre essa pedrinha darei um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus tem um novo nome para você nos céus. Novo nome fala de nova herança e de novo futuro. Deus tem algo grande para você. Eu posso dizer, calcado na escritura, isso para você. Essa pedrinha branca era um convite na antiga Roma. Eu estou gravando um curso sobre Apocalipse. Fica atento aí na internet que eu vou qualquer hora postar para os irmãos. Essa pedrinha branca era um convite para as festas. Quando você recebia uma pedrinha branca, era convite seleto, com o nome da pessoa escrito. Só a pessoa que tinha isso poderia participar na antiga Roma e Ásia Ocidental. Você vai receber essa pedra só para você, para participar do reino e da festa das bodas do Cordeiro do último dia. E nessa pedra vai ter um novo nome, irmão Jorge, um novo nome, irmão Vitor, um nome que vai representar que o teu passado ficou para trás, que o que você viveu aqui na terra não existe mais, e que a partir daquele dia Deus tem um futuro e uma herança para você. Você que quer receber, eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Se você puder, você que quer receber, eu quero liberar sobre a sua vida. Eu declaro agora que todo o passado, eu declaro agora que todos os pensamentos do passado que tem atormentado a tua vida, que tem trazido falta de paz, eu profetizo agora sobre a sua vida, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Você que crê, com os olhos fechados, receba. Ele passa agora o seu sangue e a sua espada sobre o seu passado, e isso cai no mar do esquecimento.
tudo aquilo que você traz do seu coração, do seu passado, feridas ou mágoas, nessa noite são cicatrizadas e curadas. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação do passado, eu profetizo um novo nome, eu profetizo uma nova herança, eu profetizo que nesse ano de 2026, você vai viver coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santidade, um novo nome, uma nova comunhão, uma nova vida na presença de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida uma nova mentalidade de futuro. Diga: eu sou vencedor. Ao vencedor. Você precisa vencer essa guerra aqui na terra. Não é fácil vencer, Lucas. O Lucas aqui que veio, está com o pai dele acamado no hospital, veio direto do hospital aqui para o culto, para a igreja. Poderia ter todas as desculpas para não estar aqui, mas ele veio. Está cuidando do data show, está cuidando da Bíblia. Ele está pagando um preço, porque ele quer ser esse vencedor aqui, ó. Você está pagando um preço para se manter na presença de Deus. Muitas vezes você paga um preço para vencer as tentações, para vencer o pecado. Sabe por quê? Porque não vai ser fácil chegar nesse lugar. Só vai chegar aqui quem é vencedor. Só vai chegar aqui quem venceu o pecado, quem venceu a carne, quem venceu o mundo, quem venceu a preguiça, quem venceu o marasmo e quem decidiu viver na presença de Deus aqui na terra e estará com Deus no último dia. Quem quer vencer isso? Dá uma glória a Deus. Coloque-se de pé nessa noite. Você quer ser vencedor. Só você que é vencedor. Só você que é mais que vencedor. Quem não é vencedor não precisa. Pela fé